Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos ilumina a cada dia. A palavra de Deus que é a nossa companhia. A palavra de Deus que nos ensina a viver a vontade do Senhor. Por isso vamos nos colocar na presença do Senhor nosso Deus, invocando sobre nós o seu nome, a sua graça, para meditarmos sua palavra. Senhor Deus de bondade, Deus de ternura e compaixão, é o Teu nome que nós agora invocamos sobre nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde em nosso auxílio, Senhor, vinde em nosso auxílio e apressa-nos em socorrer-nos. Socorrer-nos com Teu amor, com Tua bondade, com Tua ternura. Socorre-nos, Senhor, com a graça do Teu Santo Espírito. Nós queremos meditar Tua palavra, nós queremos viver Tua palavra. Por isso, vem nos formar, vem nos direcionar, vem nos iluminar, para que em tudo possamos viver a Tua vontade. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que Deus nos dê a sua sabedoria, a sua graça, seu Espírito e sua luz para meditarmos cada dia a sua palavra e a sua palavra seja luz para o nosso coração. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, Lucas capítulo 7, e os versículos de hoje são os versículos de 36 a 50. Então, você já abriu aí a sua Bíblia, e vamos aqui, então, meditarmos os versículos de 36 a 50. Não esquece de colocar aí no seu caderno, tá certo? A passagem que nós estamos estudando hoje, com a data também do dia de hoje. Não se esqueça, e aqui é sempre importante retomar isso, que a nossa meditação, o nosso estudo da palavra, ele é feito com a simplicidade de uma alma pobre que quer ser direcionada por Deus. Então, na simplicidade, não se deixe levar pela ansiedade, pela angústia de querer entender, compreender tudo. Não. Com simplicidade, leia, medite o texto, rumine a palavra, e a palavra mesmo vai falando ao nosso coração. Nos coloquemos dessa forma diante da palavra do Senhor. Um fariseu convidou Jesus para a refeição. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Vou até marcar aqui, né? Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa dos fariseus, ela trouxe um frasco de alabastro, cheio de perfume, postou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, começou a lavá-los com suas lágrimas. Depois, enxugava-os com os seus cabelos, beijando-os e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado, ele falou consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca. É uma pecadora. Então Jesus lhe dirigiu a palavra: Simão, tenho algo para lhe dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Então entenda a diferença. 500 e 50. 50 para 500 é 10 vezes mais. Como não tivesse
com que pagar, perdoou ambos. Ou seja, o credor perdoou o que devia 50 e perdoou o que devia 10 vezes mais, o que devia 500, os dois devedores. Aí a pergunta é: qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele a qual perdoou mais. E aqui entenda o perdoou mais no sentido mesmo quantitativo. Pense você que tem uma dívida de R$100 e o outro tem a dívida de R$1.000. Ele tem que ter 10 vezes mais R$100 para pagar a dívida. Mas o credor perdoou as duas dívidas. De 100, quantia menor, e a de 1.000, que é uma quantia substancial. Quando Jesus pergunta a quem ele perdoou mais, ou desculpe, a quem vai lhe amar mais, quem foi que ele mais perdoou? Com certeza, aquele que mais lhe devia. Então Jesus lhe disse: julgastes corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, Simão, não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Eu queria que a gente marcasse aqui na nossa Bíblia como mensagem a atitude desta mulher que está nos descrevendo aqui a palavra de Deus no versículo 45. 45 e o versículo agora de número 46, tudo 46. Quando entrei na tua casa, você não me ofereceu nem água para lavar os pés. É apenas entendendo que quem lava os pés do patrão, dos visitantes, é um trabalho para escravos. Os escravos lavavam os pés dos seus senhores. Jesus não pediu aqui para Simão lavar seus pés, porque Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E você vai se recordar que, inclusive, na última ceia, ele mesmo pegou a bacia com água e foi lavar os pés dos seus discípulos, enxugou-os e disse que eles deviam fazer a mesma coisa. Deviam servir e não quererem ser servidos. Se ele, Senhor e Mestre, o fazia, era assim que eles também deviam fazer. Ora, Simão não teve nem a gentileza de oferecer a água para que o próprio Mestre lavasse seus pés. Que é um gesto, um ritual muito importante, né? Vem da caminhada, o que mais suja é os pés. Não tinham calçados fechados como são os nossos calçados de hoje. A importância de ali lavar os pés. Mas Simão foi indiferente. Simão não ofereceu sequer a bacia. Em contraposição, aquela mulher que Simão estava pensando mal dela, porque ele não falou, mas sabe aquelas pessoas que pensam alto? E só pelo gesto você sabe o que ela está pensando? Né? Então, Jesus não sabe que essa mulher é pecadora. Eu me volto, inclusive, aqui a esse versículo que eu pedi para você sublinhar logo no início, que é o versículo 37. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Mas ali todo mundo era pecador. Ora, quem não era, a não ser Jesus? Todo mundo tem os seus pecados. Por que essa mulher é denominada de pecadora? Normalmente, essa referência se faz
ao fato dela ser uma pecadora pública, né? No caso, por exemplo, uma pessoa se prostitui, quando a pessoa comete um adultério, né? Uma coisa que publicamente todos tomam conhecimento. Mas, no caso aqui, sobretudo, a prostituição, que é uma coisa notória, né? Que todos tomam conhecimento. Então, ela não tá sendo chamada nem de meretriz, nem de prostituta. E também não sei lhe dizer se esse era o único pecado dela. Quem está se referindo a ela como a pecadora, esse é o título, inclusive, do texto, é justamente o contexto como esta mulher era vista. E é dessa forma que Lucas também a apresenta. Porque é dessa forma também que Simão, o fariseu, pensa dessa mulher. Se Jesus fosse um profeta, saberia que ela era pecadora. Então, agora voltando aqui ao texto, ela, porém, me enxugou os pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu nem o beijo de acolhida. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de me beijar os pés. Não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela demonstrou muito amor. E aqui entra o princípio para a gente fechar o estudo. Aquele, porém, a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Anotou aí? Então, aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Ou, traduzindo, aquele que experimenta pouco a misericórdia de Deus, porque sente que o seu pecado é pequeno, não tem valor, pouco também vai dar amor. É quem muito se perdoa, é quem muito vai retribuir amor. Então, essa mulher, ela sentiu-se totalmente coberta pela misericórdia de Deus. Como nós precisamos saber reconhecer nossos pecados, em vez de rotular, intitular o pecado dos outros, como sempre se o pecado dos outros fosse maior que os nossos. A misericórdia de Deus, ela se estende para todos. Agora, quem mais mergulha na misericórdia, mais é profundo na vivência do amor. Vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje nós estamos vendo um texto muito bonito e muito interessante, que é esse da pecadora perdoada. Esse texto tem muito a nos dizer e por isso ele apresenta para a gente duas figuras em contraste. A primeira, de Simão, o fariseu, que se julga o exemplo de tudo, o homem perfeito, aquele que pode então dizer muitas coisas e no final vai apresentar até um juízo sobre Jesus. Se ele soubesse quem é, se ele fosse o profeta, saberia quem é essa mulher e sabendo jamais deixaria que ela fizesse, que ela agisse dessa forma. Do outro lado, nós temos uma mulher pecadora pública, assim, realmente assumida, que não é Maria Madalena, essa pecadora é anônima, e que sabendo que Jesus ali está, vai até ele e aí apresenta-se nesse gesto de lavar os seus pés com as suas lágrimas e secar com o cabelo. E aqui é muito interessante que Jesus faz questão de ele confrontar os dois, mostrando que Simão, o fariseu, muito apegado à lei, não cumpriu os preceitos da lei, e claro, aqui não é uma lei alta, né, mas uma lei de hospitalidade para com Jesus quando Jesus chegou. E que os gestos da mulher poderiam ser entendidos exatamente como algo que está suprindo aquilo que Simão, o fariseu, não fez. E no fundo, vem o veredito de Jesus dizendo que a quem muito é perdoado, muito ama. E por isso a mulher realmente está perdoada porque ela demonstrou muito amor. Eu acho muito interessante essa expressão, porque, claro, no sentido negativo está bem evidente, né? Simão não se sentia, embora tenha cometido pecados de hospitalidade, não se sentiu nem um pouco assim tocado por aquilo e não pediu perdão, não demonstrou amor, pelo contrário, estava julgando aquele seu hóspede, a sua visita, que era Jesus. Do outro lado, nós temos a mulher que Jesus disse que a quem
muito é perdoado, muito ama. Só que diz que a mulher amou primeiro para depois, então, ela demonstrar exatamente o seu arrependimento. Isso é muito interessante, porque, no fundo, o amor chega sempre antes do arrependimento. É ele que de verdade o provoca. Sendo confrontada com a sua própria vida e aquilo que era a pessoa de Jesus, é que essa mulher se sente realmente bem abaixo daquilo que era o desejado. E por causa disso, ela se lança na direção de Jesus, buscando poder dar um novo início à sua vida. E assim realmente encontrou. Isso é bem verdade. Aqui o que está em jogo é a palavra gratidão. Não é o tanto de pecado que foi perdoado, mas o fato de saber que o perdão não depende de mim, mas depende do outro, depende de Deus, e o receber gratuitamente que produz a gratidão no coração. E é isso que Jesus está dizendo. Essa mulher agiu com grande gratidão porque os seus pecados realmente foram perdoados, enquanto que quem se sente o perfeito demais, está muito mais fácil ser agredido pelo seu orgulho e sentir que as pessoas não o trataram como ele merece, do que sentir gratidão por um gesto simples que alguém possa fazer por ele. Que Deus nos livre disso, né? Mas aqui fica a dica. Senhor, assim como essa mulher é chamada de pecadora, eu, homem pecador, me coloco aos teus pés para reconhecer meus pecados, para implorar misericórdia pelos meus pecados, para me voltar de todo o coração a Ti, Senhor, pedindo, Jesus, tende misericórdia de mim. Dai-me, Senhor, que eu possa Te amar com toda a intensidade do meu coração. Tamanho o Teu amor, a Tua misericórdia, em me lavar, me perdoar e me purificar dos meus pecados. Que eu saiba lavar os pés dos meus irmãos como atitude, Senhor, de gratidão, de reconhecimento, porque Tu lavastes o meu coração, lavastes a minha alma, lavastes a minha mente, com Teu amor e com a Tua misericórdia. Dai-me, Senhor, a Tua bênção e a Tua graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus possa abençoar imensamente você, a sua casa, a sua família, na vivência da Palavra de Deus. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.